Eu vou ler aqui a versão RA, acho que vocês estão mais acostumados, embora eu goste muito da NA. Gênesis 1, versículo 1 a 3, tem os versículos 26 também a 27, mas especialmente esse versículo diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz. E nos versículos sequenciais, 26 e 27, ele também vai dizer: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ter ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu não sei, talvez você já tenha ouvido ou mesmo observado, lendo as Escrituras, que antes de Deus criar qualquer coisa, até o sol, as estrelas, os luminares, ele disse: haja luz. Isso até, inclusive, é um ponto muito curioso para aqueles cristãos que conhecem a ciência, que são cientistas, e, claro, defendem a criação, o criacionismo. Para eles é um ponto muito curioso, porque antes de haver sol, disse Deus: haja luz. Antes de haver tudo, disse Deus: haja luz. Por quê? Porque só haviam trevas. Quantos me entendem? É curioso isso, né? Haja luz, e depois ele criou o sol, depois ele saiu criando tudo que tinha luz. Mas antes, e os cientistas defendem que é como se Deus estivesse dizendo: haja energia, haja luz. Mas também Letícia falou aqui, nós fomos criados pelo Senhor com imagem e semelhança dele, para sermos uma família maravilhosa. Deus criou o homem, e quando Deus viu que o homem estava só, ele fez para ele uma mulher. O Senhor disse que não era bom. Foi o único ser, Robson, que Deus criou e disse: não é bom, é o homem sozinho. Porque tudo que ele criou era bom. Depois, quando criou o homem sozinho, ele disse: não é bom que o homem esteja só, aí criou a mulher. O homem fora do jardim e a mulher dentro do jardim. O homem criado num lugar árido e a mulher criada da costela do homem. Tu vê as diferenças, né? As diferenças, né? O DNA do homem. E Deus mandou esse homem crescer e multiplicar e dominar tudo, sujeitar tudo. Então, a gente vê claramente que por meio da criação, Deus chamou aquilo que era invisível, aquilo que a Bíblia chama, e se tornou visível. É assim ou não? Não existia, Deus se tornou visível. Mas também, a mesma Bíblia diz que esse Deus nosso é invisível. É inacessível. Lembra disso? É inalcançável. É um mistério oculto. A Bíblia diz que várias coisas sobre esse nosso Deus, mas esse Deus nosso também, que era invisível, que era inalcançável, se fez homem. E se deixou ver, se deixou se conhecer. Amém ou não? Esteve no meio de um povo, ele foi visível, ele amou, ele serviu, ele se moveu, e ele falou conosco, e deixou registrado, inclusive, sua palavra. Deus é maravilhoso. Já tinha comunhão com o homem antes da sua queda, veio a queda, mas Deus não desistiu do seu plano, encarnou o seu verbo, Mas quando Jesus vem, era como se Deus também estivesse dizendo: haja luz. Porque quando Jesus veio, o que a Bíblia diz é que havia trevas em todo lugar. Jesus é chamado de a luz do mundo. Quantos podem dizer amém?
Jesus é a luz do mundo. Diga, Jesus é a luz do mundo. Jesus, em João 12:45, Jesus vai dizer uma outra coisa interessante. Vai dizer, quem vê a mim, vê meu Pai, que está no céu. Então, aquele Deus invisível, eu vou usar a palavra que a Escritura, na verdade, usa, né? Inacessível. Aquele Deus invisível, inacessível, ele se tornou visível em Jesus. Ele foi possível em Jesus. E quando se você quiser realmente compreender o Deus Todo-Poderoso, você precisa olhar para Jesus. Sem compreender Jesus, você não compreende o nosso Deus. Quantos podem dizer amém? Então, esse Deus invisível se tornou visível para nós. Visível. Jesus, ele é a exata expressão do Deus Pai. E como exata expressão também do Deus Pai, ele teve fome, interessante. Teve sede, andou, amou, serviu, fez tudo o que ele queria fazer, realizou todo o desejo de Deus. Jesus é a imagem exata do Deus invisível. Colossenses 1,15 vai dizer isso. Ele é essa exata imagem desse Deus que a gente não vê. Jesus é pleno, é maduro. Jesus é aquele que diz que tem estatura de varão. Ele é o varão perfeito. Quando a gente quer alcançar uma estatura de varão perfeito, a gente está dizendo assim, eu quero ser igual a Jesus. Eu quero ser igual a Jesus. Eu quero amar como Jesus. Eu quero ser misericordioso como Jesus. Eu quero ser bondoso, servir como Jesus em todo o tempo, abençoando em todo o tempo, lavando os pés dos meus irmãos. Amém? Jesus, ele não se escandalizava com o pecado. Interessante. Nós nos escandalizamos. Jesus não. Interessante, né? Não, vê como os pecadores se aproximavam de Jesus. Jesus não tinha nenhuma crise, arrancava cabelo, nada. Nós é que temos isso. Ele não se escandalizava com o pecado. Jesus, ele se compadecia do pecador. Jesus olhava uma pessoa em pecado, em miséria, e se compadecia. Parece que nós temos uma postura assim. Primeiro a gente olha o pecado, né? Acho que a gente destaca o pecado do pecador e dá aquele foco. Mas Jesus não, Jesus ele olha e se compadece. Eu não sei se alguma vez na tua vida você se aproximou de alguém que tivesse cometido um grande erro e ao invés de rejeitá-la ou acusá-la ou agregá-la, se você tivesse chorado com ela. Você já chorou com alguém em miséria? Já teve essa experiência? Cara, é tremendo. Compaixão, paixão é sofrimento, né? Paixão de Cristo. Compaixão é você sofre junto com a pessoa. Então, quando você tem compaixão realmente de alguém, você é capaz de abraçar a pessoa que está lá desesperada, sem saber o que fazer, e chorar com ela profundamente. Jesus ele era cheio dessa compaixão. Ele olhava e ele sofria junto. Compaixão. Sofria junto. Sem pecado, sem errar, sem nada, ele tinha essa capacidade. O pecador, quando via Jesus inicialmente, ele tinha medo, sabia? É verdade, ele tinha medo. Pedro, no dia que os olhos dele se abriu assim, que ele de verdade viu quem era Jesus, quem lembra lá de Lucas 5,8? Quem lembra? Quem lembra de Lucas 5,8? Ele falou, aparta-te de mim que eu sou pecador. Ele ficou com medo. Quando os olhos se abriram, a primeira reação de Pedro foi, ixi, estou ferrado. Sai de mim, que eu sou pecador. Impressionante isso, né? Os olhos dele se abriram. Porque a presença de Jesus já... Mas depois essa presença deixava o homem bem à vontade. Vocês concordam comigo? Porque ele seguia um pecador, Pedro não deixou de ser pecador, deixou de ser. Agora eu não peco mais. A história vai registrar que o galo canta e ele nega, né? 3 vezes, não uma só, 3 vezes. Ele não deixou de ser, mas ele ficou bem confortável com Jesus. Ele chegou um dia a querer repreender Jesus, lá em Mateus 16. Chamou Jesus no cantinho, quis dar uma lima a Jesus. Não, isso de forma alguma vai te acontecer e tal. Mas você vê claramente que essa presença deixava o homem bem à vontade e o cara entendia que não precisava fugir de Jesus, né? Porque Jesus não é só luz.
Jesus também é amor. Se fosse só luz, a gente ia querer bater o pé para a vida inteira. Mas ele também é amor, né? João vai dizer que Moisés trouxe... É João que fala isso, né? Quem lembra? Eu acho que é João 17. Vou só confirmar aqui, que a memória do vovô às vezes dá aquelas rateadinhas, mas é João, deixa eu ver aqui, 17, 18, né? É isso mesmo. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Graça, toda vez que você lê graça na Bíblia, você pode interpretar como amor. Graça é aquele amor. Alguém diz que é o favor imerecido, mas na verdade graça é amor. E verdade é luz. Tu vai ver que depois João, em vários momentos, vai falar verdade, luz, graça, amor, verdade, luz. Porque graça é igual a amor e verdade é igual luz. Onde está a luz, está a verdade. Onde está a verdade, está a luz. E se tiver mentira, não é luz. Onde tiver engano, não é luz. Onde tiver falsidade, não é luz. Onde tiver verdade, é luz. Amém? Onde tiver mentira, é trevas. É o contrário, né? Mas Jesus, ele, no primeiro momento, tu vê a luz e quer correr, como Pedro. Mas depois você percebe o amor, a graça, e você quer ficar ali e não quer sair de forma alguma. Você diz amém ou não? É uma conjugação, essa unidade perfeita de luz e amor, de verdade e graça. Faz com que esse homem, mesmo quando exposto, ele tivesse, por mais pecador que ele se visse, vontade de ficar com o Senhor. Eu costumo dizer assim para os irmãos, eu digo assim, irmãos, a luz chega e te deixa nu. A graça chega e te cobre. É impactante, é assim, a luz te desnuda completamente. Nu com a mão no bolso. Aí vem o amor, a graça vem e te envolve, e te cobre. Então, Jesus nunca teve problema, de verdade. Nós temos problema com a culpa, né? Você, quando se sente culpado, vai procurar ajuda de profissional. Deus não tem problema com isso. Você pode se declarar o mais miserável diante do Senhor, porque Ele tem perdão para você. A graça de Deus te cobre. A graça de Deus te cobre. Assim como a luz dele te expõe, a graça te cobre. Então, ouvir Jesus era um misto muito interessante. Porque de um lado ele te joga a luz, tu fica, que terrível que eu sou, que monstro que eu sou. Mas ao mesmo tempo ele te envolve e diz, como amado que eu sou. Como é que Deus pode me amar assim? Como é que pode? Eu também não sei. Como é que Deus pode amar um cara tão pecador quanto eu, né? Mas ele é assim, ele é maravilhoso. Amém ou não? E daí não dava para fugir de Jesus. Se você amasse de alguma forma, se você aceitasse realmente a luz na tua vida, você não ia fugir de Jesus. Porque logo, logo, você ia ver que você ia ser cada vez mais atraído por ele. Hoje eu estava falando para o Daniel, né? Aquela música da Aline que a gente já estava cantando. Cara, essa música, ela fala tantas vezes comigo. Vem, Senhor, e me resgata. Todos os dias. Cara, como eu cantei essa música, como eu orei essa canção. Me resgata todos os dias. Só para te adorar. Ai, quando eu penso, já quero chorar, já. É incontrolável. Mas é assim, porque parece que todo dia eu preciso ser resgatado. Sabe? Eu não sei você, mas eu não quero perder, eu não quero me ausentar, eu quero ser atraído por ele. Amém? Então Jesus, ele é a vida e as pessoas tinham prazer de estar com ele. As pessoas eram capazes de ouvir Jesus por horas. 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 Perdiam a fome. Não se cansavam. Você imagina você ouvir alguém por horas, sem fome, sem cansaço, sem nada. A fome só batia se Jesus parasse de falar. Vou parar agora de falar, e o povo vai morrer de fome. Que o povo está aqui horas, não come, não faz nada, ninguém pisca. Ninguém sai, ninguém vai no banheiro, ninguém faz nada, né? Um desespero, mas ouvir Jesus era algo assim, tão tremendo, tão maravilhoso ver aquele Deus encarnado andando no meio das pessoas. Agora, isso me bate uma pergunta que eu fiz há muito tempo. Como é que era possível alguém ver Jesus e estar com ele e não desejá-lo? Como é possível isso, amado? Vocês que são teólogos aí,
teólogos lá da periferia. Diz para mim, como era possível? Como é possível? Gostaram dessa? Agora vamos pegar. Agora vai virar meme esse negócio. Né? Vai virar meme. Não, mas o pessoal não é mole, não. Né? Eu tenho um amigo que ele nasceu numa cidade chamada Currais Novos. O Wilker, ele é pastorzão lá em Recife. Vai estar no Chile com a gente, se Deus quiser, com a família. E o Wilker, eu brinco com ele, eu digo assim, quando ele fala, acho que ele ficava meio constrangido de dizer o nome da cidade que ele nasceu lá, no Rio Grande do Norte, que ele é Potiguar. E ele diz, não, só... Fala, mas qual é a tua cidade? Ah, Currais Novos. Eu falei, fica tranquilo, eu sou do Curral das Éguas, cara. A gente é do Curral mesmo. Isso aqui a gente se encontra, a gente é um... Você é do Currais Novos, eu sou do Curral das Éguas, vamos embora. Mas a minha pergunta é o seguinte, irmãos. Por que, apesar de todo esse amor, de toda essa graça que eu falei aqui, de toda essa maravilha, o rejeitaram? Como é possível os homens terem rejeitado Jesus? João 3,19 vai explicar. João vai dizer a causa da rejeição. O julgamento é esse: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Eu não sei você, mas quando eu li esse texto, assim, pela primeira vez que esse texto saltou para mim, que ele saltou, eu fiquei em crise. Falei, meu Deus, o que pode me afastar de ti de verdade? A única coisa que pode me afastar é as minhas obras mais. É o medo das minhas obras mais. Dispor minhas obras. Porque estar com Jesus é estar na luz. Não tem outro jeito, irmãos. Não tem outra forma. Não há outra maneira. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. E aí você pergunta, Franco, mas por que os homens amaram mais as trevas? Ele já respondeu, porque suas obras eram mais. Ele olhava para aquelas coisas ruins que eles faziam e disse, não, eu não vou ficar perto dele. Mas o tema não era porque não percebiam esse amor, eles sabiam, mas as obras eram mais. As obras eram mais. Se Jesus não fosse verdade, se ele fosse só amor, mas se ele não fosse verdade, todo mundo ia querer. Só que ele traz a verdade junto. Ele é a verdade, ele é a luz. Pô. Não tem nada escondido em Jesus. Pô. Não tem nada oculto. Escrevi um livro. Não era livro, inicialmente era uma apostila, depois virou livreto. Perdão e Purificação. Talvez seja o livro mais vendido da nossa editora, assim, de todos os tempos. Muroportas, esse é até dos campeões. Aí, Perdão e Purificação, esse livreto, eu lembro dele quando nasceu. O que era esse livreto? Era só um convite a algumas pessoas a viverem na luz, a andarem na luz. Experimentar não só o perdão, mas também a purificação dos seus pecados. João 8, 12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará nas trevas. Eu sei que as pessoas têm, quando lê esse texto, quando as pessoas lêem esse texto, elas só pensam numa coisa. Se eu seguir Jesus, eu vou poder enxergar para onde vou. Mas, por favor, pensa melhor sobre isso. Pensa melhor no que Jesus está dizendo. Reflita melhor no que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mas se eu sigo e eu tenho luz, o que acontece com as minhas más obras? Ficam ocultas? Ficam escondidas? Seria possível eu seguir Jesus e ter um baúzinho de treva agarrado, arrastando que nem Judas Iscariotes? Não dá certo, mano. Esse negócio não dá certo.
Seguir Jesus é andar na luz. Nunca mais você anda nas trevas. E essa luz vai expor tudo. Seguir Jesus significa abandonar as trevas. Por que as pessoas renunciam à feitiçaria, à macumbaria? Por que as pessoas renunciam a tudo isso e não renunciam, por exemplo, ao pecado oculto? O dia que eu vi Gênesis melhor, quando ele disse, haja luz, e Deus começou a restaurar tudo, as trevas, foi quando Deus me falou aquela frase que também, eu acho que está no livro, e eu vejo até alguns irmãos repetindo ela, mas foi quando eu vi Gênesis pela primeira vez. Deus falou comigo, eu não edifico sobre as ruínas das tuas trevas. Deus não constrói nas trevas. Se alguém quer um casamento restaurado, que era meu caso com Denise, precisava haja luz. Primeiro a luz tinha que chegar no meu casamento. Haja luz. Aí, pá! Agora tem luz. Agora eu vou restaurar teu casamento. Agora eu vou edificar a tua casa. Deus não trabalha nas trevas. Deus não edifica nas trevas. Ele falou comigo clarinho, falou assim, eu não vou edificar sobre as suas ruínas. Não vou. Limpa esse lixo. Limpa tudo. E aí eu começo a fazer algo novo na tua casa. E eu já era pastor. Tem misericórdia. Para abraçar a Deus, é necessário se expor. Ele é luz. Pensa em você abraçando a luz. Pensa. Não tem como levar trevas para esse abraço. Alguns religiosos, no dia de Jesus, por incrível que pareça, tu acredita que eles admitiam gostar do que Jesus falava? Ouviam, ficavam impactados. E os milagres, irmãos, que Jesus fazia? Tu acha que não tocava as pessoas, não? Não birimbolava a cabeça da turma, não? Totalmente. Mas, Franco, por que na hora H? 1 Timóteo 5,24 diz assim, amados, guarda esse texto. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que de outros só mais tarde se manifestam. Mas deixa eu te dizer, vai se manifestar em algum momento. Pode ficar tranquilo, vai aparecer. Quando o pecado de alguém se manifesta, e olha que tem pecado que se torna visível, mesmo quando o pecador está escondendo. Talvez você já tenha ouvido que quando alguém peca, a gente faz 4 perguntas. Quem pecou, qual pecado foi, como vê a luz. Porque tem aquele pecado que vem à luz quando o cara confessa imediatamente, voluntariamente. Tem aquele que confessa voluntariamente, mas não é imediatamente. Gosta de confessar pecado velho, 10 anos, é fácil, não é mais fácil. Né? Não que há 10 anos atrás, que há 15 anos. Não, pecado que dói é o que você fez de manhã cedo. Por isso que a igreja do primeiro século, quando ela se reunia, o primeiro assunto da reunião dela era abrir coração mesmo, era confessar os pecados. Porque elas ceavam todo dia. E elas não queriam cear nas trevas. Né? E tem pecado que mesmo que você esconda, achando que nunca será descoberto, um dia tudo se esclarece. Eu tenho um amigo querido, que um dia ele falou comigo sobre um pecado, ele falou, Franco, eu pensei que tivesse sepultado esse troço aí. Eu falei, você pensou que estava sepultado, mas Deus não sepulta. A vida com Deus é assim mesmo. E quando a gente se depara com o pecado, e quando o pecado vem à luz, Franco, nós podemos ter várias reações. Várias. A gente pode se esconder como Adão, né? Gênesis 3,8. A gente pode transferir culpa como Adão. Foi a mulher que tu me deste. Não, foi a mulher que tu me deste. Quer dizer, ela é culpada, tu é responsável,
não pedi mulher nenhuma, tu me deu mulher, agora eu estou ferrado. Então, transfere culpa, transfere responsabilidade, e aí fica tudo assim, desse jeito. Mas você pode tentar fazer isso, mas Deus sempre... Quero te dizer algo, em nome de Jesus, guarda isso. Deus sempre se compadece do pecador. Pode ter certeza. O Senhor amou o mundo, e Ele sabia... Deus conhece o mundo. Tu acha que Ele amou que mundo? O mundo de santinho? A Bíblia não diz Deus amou a igreja, Deus amou o mundo. Depois nasceu a igreja. Ele amou você como você era. Você crê nisso? Quantos creem? Amém. Ele sacrificou Jesus quando a gente era ainda miserável pecador. Nos amou assim, desse jeito. É difícil entender isso. Mas Ele fez isso. Mas nós temos medo da luz. Quando a luz chega, Franco, o pecado se manifesta. E aí a gente tenta tudo. Tenta todas as coisas. Mas é interessante que o Evangelho, amados, o que é o Evangelho? É a boa notícia. É justamente para que esse cara, pecador, receba a graça de Deus. É justamente isso. Falou, essa tua miséria aí tem perdão. Deus te perdoa. Deus te restaura. Faleceu um irmão querido ontem andando de ciclista, né? Marcelo. Lembra do Marcelo? Marcelinho, deu um branco agora da esposinha dele. Como é que é? Flavinha. Era Flávia. Marcelo e Flávia. Ele de ciclista, acho que ele era presidente de um clube de ciclismo. Não. Diz que eu vi as imagens assim rapidinho que o meu amado Wanderson enviou, que foi lá ver a família, que eles caminharam com o Wanderson um tempo. Rapaz, os caras estavam falando que a mulher estava bêbada. A mulher estava bêbada. A mulher bêbada atropelou o irmão e pum, matou, na hora. O cara, ciclista, com capacete, com tudo, mas não teve jeito. Matou na hora. Na BR-140 ali. Mas Deus ama essa mulher. Os caras queriam linchar a mulher ali. Eu vi no vídeo, os caras se fosse homem matando uma mulher, era feminicídio, mas agora, os caras estão tudo irados. A mulher matando o homem, como é que eu chamo isso? Homicídio. Vamos lá. Mas o povo está virado. Mas Deus ama essa mulher. Tu crê que Deus ama? Quantos creem? Quantos creem? Deus ama. Tal qual. O que é o Evangelho? O Evangelho é alguém poder dizer para ela, olha, Deus te perdoa. Deus talvez... Por esse assunto envolver o irmão, talvez ela tenha a oportunidade de ouvir isso. Talvez alguém diga para ela, talvez a Flávia, alguém diga para ela, olha, Jesus pode mudar a tua vida e a tua história. Esse é o Evangelho. Pô. Você não precisa temer a luz. Você pode vir para a luz. Agora, uma coisa é certa, a luz vai te expor. A luz vai expor você. Não tem como você ser perdoado de algo que você nega. A dívida é perdoada que você assume, a dívida que você assume. Quantos me entendem? E Franco, o que acontece quando o homem se esconde? Quando o homem se esconde, o juízo de Deus alcança ele. Aí é triste. Porque é por isso que o João começa a dizer, o julgamento é esse. O julgamento. Não há como se esconder. O juízo pega a pessoa escondida. O juízo pega. De quem você está se escondendo? De Deus? Não é. Sabe por quê? Porque ninguém oculta nada de Deus. E você sabe disso. Todas as coisas estão claras aos olhos dele. Hebreus 4:13. Quantos dizem amém? Todas as coisas estão claras aos olhos de Deus. Deus não precisa de nada, Deus vê tudo. Ô glória, a chuva está caindo aí. Quem conhece tudo é Deus. Quantos podem dizer amém? Quem sabe tudo? Quem sabe tudo? Então o que o homem teme? Ele teme o outro homem. Ele não teme Deus. Ele teme o outro homem. De quem eu escondia meus adultérios? De Deus.
Quem que eu tinha medo, Robson? Diz aí. Está ali. Eu tinha medo dela saber. Inclusive, porque os colegas eu contava. Os colegas lá do quartel, a gente se exibe com alguns pecados, né? Se vangloria, disse Paulo a Timóteo. O cara se vangloria na própria miséria dele. Mas de quem que eu tinha medo? Da pessoa que eu ofendi. É dessa pessoa que eu tinha medo. Não tinha medo de outra pessoa. É dela. Mas é só tão pequenininha. Vai. Jó 31, versículo 33 e 34. Eu gosto muito desse texto de Jó. Jó, ele vai reconhecer que Adão encobriu os pecados dele. Ele vai reconhecer. Só que Adão ele usou uma estratégia. Ele transferiu culpa, né? Ele falou, foi a mulher que tu me deste. Mas Jó 33 vai dizer que se como Adão encobri minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, e ele sabia que Adão tentou isso, porque eu temia, agora ele fala dele, eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí à porta. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, Todo-Poderoso me responda. Assim, ele diz claramente, ele diz assim, o que eu temia eram as pessoas, eram as famílias que eu temia. Eram essas pessoas que eu temia. Se eu, como Adão, transferi culpa, procurei outra pessoa, se eu escondi meu pecado, foi só por causa das pessoas, não foi por causa do Senhor, porque o Senhor já sabe tudo. Jó sabia, desde o começo também, como essa coisa funcionava. Né? Eu gosto desse texto de Jó também, por quê? Porque tem gente que diz assim, não, mas eu confesso meu pecado a Deus. Tu vai confessar para quem já sabe. Confessa agora teus pecados, como diz Tiago 5, uns aos outros. Confessa. Confessa para um ser humano. Confessa esse pecado para uma pessoa. Tu vai ver que é diferente. Né? Você sabe que os fariseus tinham uma advertência. Se alguém, por acaso, confessasse Jesus, seria expulso da sinagoga. O que eles temiam? Esse compromisso com Jesus. Pô. Vai ser expulso da sinagoga. Mas eu acho que também eles sabiam que estar com Jesus era ter uma vida na luz. Eles temiam perder lugar de destaque, eles temiam ser chamados de pecador, porque quem andava com Jesus era pecador. Você já reparou como tem gente que não confessa Jesus porque não quer ser pecador? Fala sério. É assim ou não é? Resiste. Tem gente que está ouvindo o evangelho, mas está resistindo, resiste. Mas sabe por que resiste? Porque a hora que você fala, eu quero Jesus, você diz, pecador. Você assume o teu pecado. E tem gente que nem gosta, né? Quando o cara vai orar, Senhor, obrigado. Eu imagino o Robson falando isso, Robson, que é o mais barulhento. Senhor, o senhor se... Não, tem Wanderson também, né? O senhor se alegra quando um pecador se arrepende. O cara, eu, pecador? Que Deus se alegra quando o pecador se arrepende. Mas imagina você orando por alguém dizendo que Deus se alegra quando um pecador se arrepende, o cara ali dá aquela olhada assim, pois ele está me chamando de pecador? É isso que seguir Jesus, é você assumir que é pecador. Vai ser chamado de pecador. O homem, desde que ele pecou, ele oculta os seus pecados. E tem gente, pode ter certeza, que se envolve muito facilmente com o pecado, mas se ele tiver que se expor, ele é capaz até de parar aquela prática dele. Só por medo de se expor. Não é por causa de Jesus, não. Só porque isso vai dar ruim. Vai dar... a polícia vai bater aqui, vai sair no Jornal Nacional, tua cara lá na fora. Pá! Aí o cara, não, então vamos dar um tempinho. Rabinho, vamos dar um tempinho que o negócio pegou para nós. Dá um tempinho. Porque a exposição, tem muita gente que teme a exposição. Não teme nem ser preso. Tu vê que tem gente que vai preso assim, né? Ele não teme a cadeia. Senão não estava roubando. Mas ele vai, vamos queimar meu filme. A exposição aqui.
Então tu vê que o homem é assim, já sai do camburão, já, né? Nem quero nem que ninguém me veja. Então, é desse jeito. Mas o pecado, irmão, oculto, ele tem consequências graves. O pecado oculto, ele traz sentimento de culpa, ele faz você uma pessoa hipócrita, ele traz para você uma má consciência, tua consciência não é estável, e a má consciência é uma coisa, guarda isso que eu vou te falar, a má consciência é um veneno contra a tua fé. A tua fé não conjuga com essa coisa chamada má consciência. Se você começar a ocultar o teu pecado, a primeira coisa que vai fragilizar você, em você, é a tua fé. Né? E Paulo vai dizer isso em 1 Timóteo 1, 5, versículo 5, mas também o versículo 19. Ele vai dizer, o versículo 5 assim, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Agora, lá no 19 vai dizer, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram o quê? Naufragar na fé. Então, quando você rejeita a boa consciência, o próximo passo é a tua fé ir para o buraco. Eu já vi gente com crise de fé e quase que é importante você perguntar, meu filho, está tudo bem? Está tudo na luz? Tem nada oculto? Porque o que sustenta a tua fé é a tua boa consciência. Você naufraga na fé quando você não tem consciência. 1 Timóteo 3,9. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Você não vai ter fé firme quando a tua consciência estiver dizendo, tu errou, você pisou na bola. E a consciência do crente fala, porque ela estava morta, mas Jesus entrou, você foi regenerado, você revivificou. Talvez você não tenha percebido, mas uma das coisas que aconteceu na tua vida é que a tua consciência está viva. E ela fala, bichinho. Ela não é mole, não. Ela é uma autoridade dentro de você. E ela vai dizer, esse negócio está ruim. Esse negócio que você fez aí não foi legal, não. Essa fé e a boa consciência andam juntos. Quanto pode dizer amém? Provérbios 28, 13 também traz uma outra consequência da fé, do pecado oculto. Esse texto também é clássico entre nós, não é não? Provérbios 28, 13. Tem irmãos que já sabe de cor, né? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Os que encobrem as suas transgressões jamais prosperarão. Mas eu sou próximo, tenho dinheiro. Não é disso, não. É prosperar em tudo, é crescer, desenvolver, avançar, é progredir, é frutificar. A vida fica amarrada. Tu pode até não ter dívida, mas tua vida está amarrada, você não avança. Você não é próspero. Eu já vi gente rica que não é próspero. Próspero é uma outra coisa. É mais que riqueza. Tem gente que tem dinheiro e você não consegue ver prosperidade na vida da pessoa. Parece que é uma coisa seca, um negócio assim. Parece que está sempre faltando alguma coisa. E é impressionante, tem gente que tem dinheiro e chora miséria. Tem dinheiro e chora miséria. Tu vê que não tem prosperidade. Minha mãezinha, que era pobre, era próspera. Já vê. Tu entra em algumas casas do sertão, de gente pobre, que é próspero. Você fica de bobeira. O povo é pobre, mas é próspero. Porque próspero não tem nada a ver com riqueza. Pô. Próspero, tem tudo o que você imagina. Salmo, que eu acho que também é outra coisa importante. O que é, Franco? É dizer que além de você não prosperar, que isso também fala da tua saúde, traz problemas mentais, problemas físicos também. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Olha o que o Salmo 32, de 1 a 5 vai dizer. Feliz ou bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Depois ele veio e registrou isso, para outros lerem.
uma pessoa com pecado oculto, ela pode ficar sem forças para reagir, para trabalhar. A estagnação espiritual, aquele que oculta o seu pecado jamais prosperará. Eu tenho um outro amigo, irmão amado também, muito querido, que a primeira visão que eu tive desse homem, há vários anos, no retiro, era ele olhando assim para os filhos assim, tem 2 filhos, mas ele, quando ele caminhava com os filhos, eu olhei para ele assim, bateu um negócio no meu coração, eu falei, meu Deus, esse homem já é crente há algum tempo, por que a vida dele não avança? A vida dele não vai, ela não acontece, não prospera. Mais tarde esse homem trouxe à luz um pecado que o prendia, né? Que eu trazia ali na força. Né? Hebreus 12, de 1 a 4, vocês lembram, eu não vou ler todo não, mas o finalzinho dele vai dizer que a nossa luta contra o pecado ainda não resistiu até o sangue. Deixa eu dizer algo para vocês, irmão, porque Hebreus 12 é muito interessante, mas deixa eu dizer algo para você. Quando você está parado sem fazer nada para ninguém, eu acho que Hebreus diz isso. Olha o que Hebreus vai dizer, vai ser necessário ler. Olha o que Hebreus vai dizer. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, está falando de Hebreus 11, né? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Preste atenção no que eu vou te falar. Quando você está parado, sem fazer nada para ninguém, o pecado não te pesa tanto. O problema é quando você quer correr, crescer e desenvolver. Tem crente que vai ficar 40 anos no pecado oculto, assistindo o culto, até dando glória a Deus, entregando dízimo, oferta. Que esse carinha aqui, na cabeça dele está falando tudo certinho. Mas a vida dele não vai. E vou dizer por que não vai. Não vai porque ele carrega pecados ocultos. Não desenvolve porque ele está ali amarradinho. Agora, quando é que ele sente o peso do pecado? Quando ele quer correr, quando ele quer desenvolver, quando ele quer avançar. Aí começa aquela trava, aquela luta com aquilo que está oculto dentro dele. Então, em geral, essa pessoa ela precisa romper com isso. Porque uma das consequências desse pecado oculto aí é a tua guerra com a tua comunhão com Deus. A tua comunhão com Deus fica quebrada. E se você tiver pecado oculto e algo ruim te acontecer, tua culpa aumenta. Porque tu vai achar que é por causa daquele Deus está me julgando, Deus está me arrebentando. Vai ficar igual aquele cara que bebe água assim. Não tem aquele memezinho daquele mulher? Então vai ficar assim. Vai ficar desesperado. Achar que Deus está te matando, te aterrorizando. Porque a culpa está dentro de você, pô. Você não resolveu isso, né? Então, quem está em trevas não consegue ter comunhão, nem com Deus, nem com a igreja, de verdade. Não consegue ter comunhão, a comunhão está quebrada. 1 João 2,11, que é outro texto, diz: aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas e não sabe para onde vai. Olha que coisa forte. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O que ele está dizendo, Franco? Ele está dizendo que uma pessoa em trevas, amargurado contra o irmão, cheio de ressentimento, mago, mas não fala, não trata, não resolve nada. Está cego. Está sem norte. Está sem rumo. Você não sabe para onde está indo. Quantos me entendem? Você aborrece teu irmão, você não considera teu irmão digno de um trato, como Hebreus 10, 25 fala. Eu estou aqui avançando, irmãos, porque eu quero terminar esse tema dizendo para você exatamente que o Senhor, Ele quer te libertar, Ele quer te curar, Ele quer curar mesmo. Tiago 5,16 vai dizer o quê? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros
para serdes curados. Repete comigo: confessai, pois, os vossos pecados, para serdes, e orai uns pelos outros, para serdes curados. É que quando você se converteu, muita gente, quando se converte, se torna anticatólico. E tudo que diz respeito à confissão, confessar para homem lá no confessionário dos católicos. Você está errado. Você está equivocado. Confissão é uma escolha de vir para a luz. É um abrir de coração. Confissão é abraçar Jesus, é abraçar a luz. Pô. É abraçar a verdade. Você abraça a verdade. É o que está ali. Pô. Isso é confessar. Não é uma coisa imposta. Nem Deus quer que alguém te constranja a isso. A única pessoa que vai te constranger a isso é o Espírito Santo. Ele te convence do pecado, da justiça, do mundo. Amém? Que o homem não te empurre para a luz. Que você escolha a luz. Que a luz seja uma escolha da tua. Mas você, ao confessar, você pode experimentar cura. Cura. Quando você confessa, você pode ser curado. Que Deus te convença disso. Amém? Você conhece a história do filho pródigo, não conhece? Lucas 15? Aquele rapaz que saiu de casa, cometeu muitos erros. Não é assim? Mas diz a Bíblia que um dia ele caiu em si, voltou arrependido, pediu perdão a quem ele mais devia, que era o pai dele. Ele queria pedir perdão a quem ele mais devia. E ele tinha plena consciência de que a pessoa que ele mais devia era o pai. É aquela pessoa. Ele pensou e ele não só ficou pensando, ele fez o quê, Franco? Ele agiu. Ele agiu. Ele entendeu e ele fez. Ele caiu em si e agiu, que é outro problema com o pecado oculto. Às vezes você tem consciência do pecado, mas não tem nenhuma ação. Você não tem ação. Você está sem ação, uma ação prática. O filho pródigo, chamado assim, na parábola, ele teve consciência e andou, agiu, pediu perdão ao pai, ele disse que reconhecia que não era nem digno de ser chamado filho. Essa frase ele ensaiou dizer, chegou lá, não disse, mas ele não disse por causa do amor do pai, que o envolveu e tal, mas ele falou, pequei contra o céu diante de ti, né? Ele disse, ele chegou a dizer que não sou digno de ser chamado teu filho, mas ele ia pedir também para ser tratado como um dos empregados, mas isso não deu mais, isso já não deu mais. Deus estabeleceu algo no coração dele. Você imagina um homem que adultera. Ele acha que está traindo apenas a esposa dele. Mas ele primeiro está adulterando contra Deus. Um homem de Deus, quando adultera, a primeira pessoa que ele está ferindo é a Deus. Não é a esposa, é a Deus. Ele fere primeiro o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai de várias maneiras, de várias formas, buscar impedir que aquilo aconteça. Pode vir até uma tentação, alguma coisa sobre ele, mas o Espírito Santo sempre vai dar escape para ele. Deus sempre vai dar uma porta para ele entrar, para ele sair, Deus vai sempre agir, mas o cara escolhe, vai, coloca o prazer dele acima de tudo e cai. Ele precisa entender que, antes de tudo, ele desagradou o Deus que habita nele. Você pode e deve pedir perdão a Deus, talvez até a pessoa tenha coragem de fazer isso, mas ele fica entalado com o pecado porque ele não vai até a pessoa que ele ofendeu, que é a esposa dele. Aí ele fica entalado.
Como é que Deus confronta um homem adúltero? De várias maneiras. De várias formas. Eu estou falando adulto, mas podia falar qualquer outro pecado. Podia falar da mulher que adultera também, que esconde. Eu estou falando, Deus fala de várias maneiras. Quantos podem dizer amém? Deus vai falando de várias maneiras. Em Malaquias, ele repreendeu os homens, dizendo assim, eu fui testemunha, Deus falou assim, eu fui testemunha da aliança que você fez com a mulher da tua mocidade. Eu fui testemunha, eu estava lá, naquele casamento, naquela cerimônia, quando você falou, para onde tu fores, irei. Naquele dia, eu estava presente. Eu testemunhei o teu pacto. Eu te recebo como minha legítima esposa. Eu estava testemunhando. Você falou, eu estava testemunhando. Resolve com Deus, mas resolve com a pessoa que você ofendeu. Faz como o filho pródigo. Era o pai dele? Vai até o teu pai. É tua esposa? Vai até a tua esposa. É o teu marido? Vai até o teu marido. Vá aonde Deus te guia e te orienta. Você pode dizer amém ou não? Você lembrou do Salmo 32, verso 3, que é uma forma de Deus falar também. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos. Então Deus falou ali com o salmista, tocando no corpo dele. Tocou, ele começou a ter discernimento que aquilo que ele estava sofrendo era por causa do pecado dele oculto. Deus comunicou para ele de alguma forma. É, exatamente, doença. Por isso que eu falei que tem doença física, né? É que a Michele está lembrando aqui que o contexto de Tiago é justamente se tem alguém doente no meio de vocês, chama os presbíteros da igreja, faça oração com óleo, a oração da fé salvará o enfermo. Tá? Portanto, confessai os vossos pecados aos outros, orai uns pelos outros para seres curados. É isso mesmo. É uma forma de Deus falar também contigo. Sai das trevas. Sai das trevas. Vai te doer esse troço. Sai das trevas. Sai das trevas e que esse troço sai do teu corpo. Tu sai das trevas e esse troço vai junto com as trevas. Fica lá nas trevas. Quando Mateus 5, 25, Jesus disse, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, né? Para que o adversário não te entregue ao juiz. Ele vai dizer que quanto mais você demora, pior é. Entra em acordo sem demora. E essa talvez seja uma das coisas mais difíceis nessa doutrina, nesse ensino. Primeiro que tem gente que quando fala de confessar pecado, o cara nem quer nem ouvir. Esse termo é antipático a mim. Mas outro é o seguinte, uma vez convencido, haja, seja pronto, seja rápido, seja ligeiro, né? Você pode dizer amém ou não? Por quê, Franco? Porque você é uma pessoa abençoada, você não está debaixo de maldição. Você está debaixo de bênção. Mas você pode se colocar debaixo da maldição, por escolha tua. Por uma decisão do teu coração. Nós não temos nenhuma identidade com Adão ou Caim, nossa identidade é Jesus. Quantos podem dizer amém? Não? Caim também desconversou, né? Por acaso sou guardião do meu irmão, sou guardador do meu irmão. Já tinha matado o irmão, pô. Ele estava ali querendo argumentar com Deus. Ele, não, mas eu por acaso... Você matou o cara, o sangue dele está clamando. Está clamando o sangue do teu irmão. E se você perguntar, por acaso sou guardião do teu irmão, talvez Deus diga, eu falei para você guardar o teu irmão, você está matando ele. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Amados, escuta o que eu vou falar para a gente terminar mesmo. Nós não temos nenhuma identidade com Adão, nós estamos ligados a Jesus. Você diz amém ou não? Deus está trabalhando em nós
e conformando o nosso caráter ao caráter de Jesus Cristo. Jesus é luz, a minha comunhão com Ele depende disso. O amor dele, diz a Bíblia, cobre multidão de pecados. Deus não odeia você, Deus te ama. Provérbios 10, 12 diz que o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, é Ele quem sara todas as nossas enfermidades, é Ele que faz isso. E a nossa comunhão com Ele passa por essa luz. Amém? Amém ou não? O nosso amor pelos irmãos também passa por essa luz. 1 Pedro 4, 8, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor tem esse poder, cobrir. A luz tem um poder, desnudar. O amor tem um poder, cobrir. Quem cobre é o amor. E quando você foge da luz, você também foge do amor. Você não consegue só ter o amor sem a luz. Escuta o que eu estou te falando. Se você quiser amor, você vai querer luz. Quando você recebe a luz, você recebe o amor também. Isso é um ato que te humilha, claro, humilha a todos nós. Você acha que é fácil confessar? Claro que não. Não é fácil, é humilhante tirar a máscara, mas o amor de Deus te cobre. Ele te cobre por meio até das pessoas. Te cobre. Se você fala de amor, mas vive nas trevas, algo está errado. De repente, teu discurso maior é o amor. Não, amor, Deus é amor, amor. Até porque está em culpa. Mas não é coerente você falar do amor e viver em trevas. Porque Jesus não trouxe só o amor, Ele trouxe verdade também. Não é coerente. Fala do amor, mas viva na luz. Viva na plena luz. Quantos podem dizer amém? É igual você falar da graça e viver na mentira. Mesma coisa, fala da graça e vive na mentira. Não tem coerência, pô. Não tem coerência nenhuma. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso é teu estilo de vida. Isso não tem nada a ver com Deus e não tem nada a ver com a vida que Deus quer para você. Se você fala da verdade, minha luz, tem coerência. Se você fala do amor e você está cheio da graça, tem coerência. Do perdão, tem coerência. Do contrário, não tem coerência. Não tem coerência. Se você vive sem o perdão e a graça de Deus, você não tem consolo, você não tem restauração. Mas se você vive debaixo da verdade e da graça, você tem consolo e tem restauração na tua vida. Porque, como eu falei, se a luz vem e te deixa nu, o amor de Cristo te cobre. E não só te cobre, te restitui também. O amor é poderoso para te restituir. Ele vem, te cobre e te restitui. É maravilhoso. João 1, 4 a 9 vai dizer, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, vinda ao mundo, ilumina a todos os homens. Jesus é assim. Você diz amém ou não? Você diz amém ou não? Amém. Lucas 8, 17. Nada há oculto que não haja de se manifestar, de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Nada. Nada. Ocultar pecado é só perder tempo, porque um dia vai se manifestar de alguma forma. Ah, Franco, mas eu estou com medo. Mateus 16, 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Vida aqui é psique, tá, amado? Vida aqui não é bio, é psique.
A tua alma, meu, literalmente, é o teu ego, é o teu eu. Você preserva teu eu nas trevas e perde teu eu. Você sacrifica teu eu na luz e ganha teu eu. Você se descobre quem é. Você não fica sem rumo. Você diz amém ou não? O convite de Jesus é para a morte. O convite de Jesus não tem autoimagem. O convite de Jesus tem a imagem dele. Amém? E Deus quer que você cresça a imagem de Jesus. Quantos podem dizer amém? E que Deus quer que teu rosto esteja descoberto de glória em glória, vendo a face de Jesus, 2 Coríntios 3,18. É isso que Ele quer. E vou terminar com 1 João 1,7, que diz: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa é a grande bênção de viver na luz. Qual é, Franco? Nós mantemos a nossa comunhão uns com os outros, porque quando a gente entra em trevas, a gente quebra a nossa comunhão, e nós experimentamos a purificação dos pecados, não apenas perdão. Você lembra, Zaninha vai lembrar daquela música daqui que diz do sangue de Jesus, que não apenas perdoa, purifica também, Jesus. Eu cantava essa música, mas não entendia nada. Eu cantava, mas não entendia, era triste. Cantava, mas que legal, perdoa e purifica. Porque perdão, você sabe quando você tem uma roupa que você manchou, você lavou ela, mas continua com aquela nódoa? É assim que um monte de cristão vive, com a nódoa. Ele sabe que foi perdoado, mas está com a nódoa. Aí ele vai e confessa, vomita tudo. Quando ele confessa, Deus purifica, Deus arranca a nódoa. Deus arranca aquela memória de dor, aquela coisa horrível. Deus arranca aquele peso dos teus ombros. Deus quebra o jugo da tua vida, arranca as correntes todas. É isso que Ele está falando com a vida na luz. É disso que Ele está dizendo. E aqui, eu falei que ia terminar, sei lá, meia hora atrás. Mas também terminei o tema com vocês. Pô. Você pode dizer amém ou não? Terminei o tema com vocês.